Oi, gente, sou a professora Jocasta, professora de Biologia, e nós vamos falar hoje sobre a respiração celular e as suas etapas, certo? Antes de falar da respiração celular, nós vamos falar sobre o que é o metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso corpo, certo? Essas reações químicas, elas são atividades, né, que ocorrem no interior das células que vão estar envolvendo aí ou um trabalho mecânico, um trabalho químico e um trabalho elétrico, e vão demandar o quê? Gasto energia, né? Gasto energético, a produção de energia. Então, quando nós falamos de metabolismo, podem ser classificados em dois tipos, né? Chamamos de anabolismo, aquele processo relacionado à construção de moléculas, como é o caso da molécula de glicose através da fotossíntese, e chamamos de catabolismo, todas aquelas reações metabólicas de quebra de moléculas, de degradação, certo? Então, metabolismo, conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso corpo que demandam um gasto energético. Elas podem ser do tipo anabólicas, ou seja, do tipo anabolismo, que significa uma construção de substâncias, ou catabólicas, no caso, catabolismo, que são reações metabólicas que quebram aí as moléculas, certo? Esse metabolismo energético vai estar sendo envolvido dois processos. No caso, a respiração celular, que é o que nós vamos estar estudando hoje, e a fermentação, certo? Antes de falar sobre a respiração celular, que envolve um gasto de energia, vocês precisam saber o que significa a molécula de ATP, adenosina trifosfato. Essa molécula, ela é um nucleotídeo, certo? Possivelmente um resto de ácido nucleico que acabou sendo aproveitado pela célula para construir diversas reações anabólicas. A reação de quebra do ATP, né, da adenosina trifosfato, ela vai o quê? Ela vai liberar uma grande quantidade de energia. E essa ATP, né, a adenosina trifosfato, ela vai ser produzida pelas mitocôndrias, que são organelas, né, responsáveis pela respiração celular, onde através do oxigênio e de moléculas energéticas como carboidratos são produzidos ATP. Então, aqui vocês podem ver, ó, essa imagem da adenosina trifosfato, a imagem aí molecular, onde você pode estar visualizando como é a estrutura dessa molécula, certo? Respiração celular, né? Respiração celular, ela vai ocorrer no interior das células, mais especificamente na mitocôndria. É o processo pelo qual ocorre a liberação de energia como resultado de determinadas reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Elas podem ser do tipo aeróbia, ou seja, vai estar utilizando aí o oxigênio, certo? E elas podem ser do tipo anaeróbia, ou seja, não vai utilizar o oxigênio no seu processo, certo? Então, vamos começar aqui a falar sobre a respiração celular aeróbia. Ela promove a desmontagem completa da molécula de glicose, que tem um alto teor energético, em moléculas que não têm assim um grande teor energético, como o gás carbônico e a água. Então, você vê aqui nessa equação que a molécula de glicose, ela vai ser quebrada, certo? E vai se transformar, vai produzir o que? O gás carbônico, a água e a energia, certo? Então, a respiração celular, ela vai transferir toda a energia contida nos alimentos para a adenosina trifosfato, que é a ATP. A energia, né, retirada dessa molécula aqui de glicose, ela vai ser transferida, então, para as moléculas de ATP. Lembrando que essa energia aqui, essa molécula de glicose, ela vai ser retirada principalmente dos nossos alimentos, né, os alimentos que nós ingerimos. Quando nós falamos em respiração celular aeróbia, ela é dividida em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Onde ocorre cada uma? Você precisa saber. Glicólise vai ocorrer no hialoplasma da célula,
Ciclo de Krebs vai ocorrer na matriz mitocondrial e a cadeia transportadora de elétron ou cadeia respiratória vai ocorrer aí nas cristas mitocondriais, certo? Então, vamos aqui. A glicólise. O que é a glicólise, Ju? De forma bem resumida. Ela vai ocorrer no hialoplasma da célula e essa etapa ela vai ser caracterizada pela quebra da molécula de glicose, certo? Em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Cada uma dessas moléculas elas vão conter 3 carbonos cada uma. Então, durante o processo de quebra da glicose, até chegar em duas moléculas de ácido pirúvico, vai ocorrer, no caso, a produção de moléculas como o ácido pirúvico e também moléculas de ATP e NAD2H, ou NADH, certo? O que significa isso? De forma resumida, Ju, a glicólise é o processo que consiste na quebra de glicose, certo? Em duas moléculas de ácido pirúvico. E durante esse processo vai ser produzido ATP e NADH, certo? Então, nesse processo vai ocorrer isso aqui. Com isso, ó, para cada molécula de glicose que entra no processo, cada molécula de glicose, vai ter como saldo final o quê? A produção de duas moléculas de ácido pirúvico, duas moléculas de ATP, adenosina trifosfato, e duas moléculas de NAD2H, certo? Então, glicólise é o quê? É quando eu tenho a molécula de glicose e ela vai ser quebrada e vai se transformar em duas moléculas de ácido pirúvico. Então, isso é a forma resumida da glicólise, que ocorre no hialoplasma da célula, certo? Já o ciclo de Krebs, ele vai ocorrer no interior das mitocôndrias, mais especificamente na matriz mitocondrial. Esse ciclo, né, o famoso ciclo de Krebs, ele também é conhecido como ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, certo? O que envolve nesse ciclo de Krebs? Ele vai envolver a oxidação do piruvato. Lembra que o piruvato ele foi produzido na primeira etapa, que é a glicólise. Então, no ciclo de Krebs, vai ocorrer a oxidação do piruvato, desse piruvato, convertendo em gás carbônico e água, que no caso é a acetil-CoA. Vai ocorrer uma descarboxilação ao longo desse ciclo, certo? Então, esse ciclo vai ter como produto final o quê? Uma molécula de ATP, 3 NADH e 1 FADH, certo? O que significa isso? Como eu tenho 2 piruvato, porque não foi produzido 2 lá na glicólise, né? Então, cada piruvato vai originar um ATP, certo? 3 NADH e 1 FADH, certo? Não foram 2 piruvatos? Aí, no ciclo de Krebs, esse piruvato vai se transformar em acetil-CoA, certo? E esse acetil-CoA, ele vai passar por todo esse processo de descarboxilação, originando aí esse produto final, certo? Já a cadeia respiratória, também conhecida como cadeia transportadora de elétrons, ela vai ocorrer nas cristas mitocondriais. Qual é o objetivo da cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons? O objetivo é o quê? Pegar a energia armazenada em todas as moléculas de NADH e FADH, certo? Que foram produzidas tanto na glicólise como no ciclo de Krebs. E vai utilizar a energia contida nessas moléculas para produzir ATP. Então, de forma resumida, é o quê? Ó? Aqui eu tenho a glicólise, né? Que ela vai ocorrer no hialoplasma da célula. A glicólise, ela vai produzir 2 NADH e ATP,
certo? E vai também estar produzindo 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, certo? Para entrar na mitocôndria, né? Mais especificamente aí na matriz mitocondrial, que é onde ocorre o ciclo de Krebs. Ela vai se transformar agora em acetil-CoA, certo? E vai produzir 2 NADH. Vai fazer o ciclo de Krebs, todo aquele processo, e vai liberar o quê? 2 ATPs, 2 FADH2 e 6 NADH, certo? Então, todo o NADH e o FADH e o ATP que vai ser produzido na glicólise e no ciclo de Krebs vai passar pela cadeia transportadora de elétrons, certo? Tendo como resultado final 30 ATP. Por quê? Porque eu vou pegar os 6 NADH, 2 NADH mais 2 NADH, com sei o quê? 10 NADH. Lembrando que 1 NADH equivale a 2 ATPs e meio. Então, eu tenho aqui em torno de 25 NADH, né? Aí eu vou ter o quê? 2 FADH2. Lembrando que 1 FADH2 equivale a 1 ATP e meio. Então, aqui eu vou ter 3, certo? Só aqui vai o quê? 25 vezes 28. Mais os 2 ATPs vai formar um saldo total de 30 ATP, certo? Então, esse é o balanço final aí da respiração celular, que é o intuito de produção de energia, de produção de ATP, certo, gente? Então, assim, aqui foi dito um resumo sobre a respiração celular, certo, gente? E as etapas da respiração celular, no caso, glicólise, ciclos de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, onde cada uma ocorre e o que acontece de maneira bem resumida, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Tchau, tchau, gente!